E aí apareceu uma namorada, tadinha, mais lascada ainda com C3, que pipocava tudo. E... Não, Vocês não conheceram o O Peugeot. primeiro? né? O Peugeot. Era Peugeot, né? É, o Peugeot ligava o ar, não subia a ladeira, não. Nossa, eu quase liguei pro meu sogro. Nossa, o C3 tá firme lá, ué. Presente. Não, antes Não, aquele antes teve um daquele prato, tinha um que ela não podia encher o tanque, não, que vazava no banco, Vazava que cheirão de tudo. gasolina. Foi sofrimento. Então foi um contexto de sofrimento. E aí Jesus veio e falou, então tá, eu vou para essa luta. E ele tinha que vir sem força nenhuma. Ele não podia, hora nenhuma, pedir socorro para Deus. Porque ele tinha que enfrentar o inimigo, que era uma luta ali. Deixa eu te falar, se você perder, é tudo meu. E Deus falou isso para Jesus Cristo. Deixa eu te falar, é você e ele. Eu não vou poder intervir em nada. Todos os milagres que Deus permitiu que Jesus fizesse não foi para vencer o diabo. Foi para mostrar para nós, os humanos que estavam lá, que ele realmente era o Filho de Deus. Ele precisou provar que ele era o enviado de Deus. Então aquilo ali foi feito para provar quem era Deus, não para o diabo. E quando Jesus esteve frente a frente com o diabo, e aí foi uma coisa que Deus falou, bom, agora é só você e ele, eu não posso intervir. E foi onde ele venceu no deserto. Jesus sabia de tudo? Não. Porque senão ele não teria dito para Deus, por que você me abandonou? Ele se sentiu abandonado. E se ele já soubesse que ele seria abandonado, ele não ia cobrar isso de Deus. Mas ali era a hora que ele não podia reclamar e Deus não podia intervir. Então você imagina, Max, você vê seu filho entregando a vida por amor ao próximo e você não pode se manifestar. Se a gente for fazer uma análise, você acha que Deus não sofreu diante dessa situação, mesmo sendo Deus? Mesmo sabendo que o poder da ressurreição estava na mão dele, mas ele não podia intervir? Então, muitas das coisas a gente tem que entender que Deus não nos abandona, mas ele precisa deixar com que a gente vença os desafios. Ele precisa deixar com que a gente vença tudo que veio de grande na nossa frente. Então, quando a gente estava nesse primeiro contexto com Douglas, eu falei para ele, se você abrir mão de tudo que você tem, Deus vai te dar o dobro. Então, quando eu tive que reencontrar o Douglas para fazer esse acerto de contas com ele, porque ele não tinha meditado nisso ainda, a mulher dele não tinha meditado nisso ainda. Então, eles ainda estavam olhando como se ele estivesse com saldo devedor. E aí eu fui tomar um café com ele, fui conhecer a nova casa dele, e eu falei, quanto que vale essa casa hoje? Aí ele falou, tá em X. Eu falei, quanto que você abriu mão? Ele falou, 50% do X. Eu falei, então Deus já te deu o dobro. Daqui para frente, qualquer coisa que Deus te der, é lucro, porque a dívida que ele tinha com você, ele pagou aqui. Você perdeu X e ele já te deu 2X. Esse desafio de perder, imagina, Max, você ter todas as condições e ter que abrir mão. Então, uma pessoa que sempre foi muito assim, satisfatório viver com ele o tempo que eu pude viver e você também conheceu, foi o seu Milton. Era engraçado quando o cara chegava lá e falava, nossa, vô, não, meu pai, vô. Por quê? Até foi o vô dele que ajudou ele no primeiro carro, para poder comprar um carro bom. Porque o cara era revoltado, falava, cara, não tem lógica, diante do pai que eu tenho, eu tenho que ficar andando nessa sucataiada aqui. Era ou não era? Olha só, se Jesus pensasse assim também, se você falasse, pô, cara, diante do pai que eu tenho, eu estou tendo que multiplicar pão aqui porque eu não tenho o que comer, não tenho onde dormir. Deus podia ter facilitado para ele, falar, não, vou te mandar uma casa, um burrinho lá, turbinado, e fica mais fácil. O cara veio sem nada, absolutamente sem nada. Pessoal, ó, não vou esquecer não, hein? Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve, curte aí, comenta, compartilha aí com seus amigos, que ajuda a gente a crescer e dá um up na galera que tá produzindo todo esse conteúdo, tá bom?